Você provavelmente já ouviu falar do conto da Chapeuzinho Vermelho. Uma jovem garota que vestiu uma capa vermelha e que, a pedido de sua mãe, foi levar uma cesta cheia de doces para sua avó, que morava em meio à floresta, e que durante o seu trajeto ela se depara com o lobo mau. E o resto vocês já sabem. Mas, e se eu contar para vocês que essa história foi uma adaptação dos irmãos Grimm para trazer uma narrativa menos impactante, para que assim os pais pudessem ler esse conto para os seus filhos, e que o conto em seu princípio é muito mais macabro. E é ele que eu vou contar aqui para vocês. Chapeuzinho Vermelho era uma jovem muito dócil e simpática que morava com a sua mãe em um pacato vilarejo onde todos se conheciam. Ela nasceu e viveu ali até a sua juventude. Em uma certa manhã ensolarada, Chapeuzinho Vermelho escuta sua mãe lhe chamar. "Filha, preciso que você leve uma cesta com pão e leite para sua avó, que não está se sentindo muito bem." A menina prontamente atendeu o pedido de sua mãe. Pegou a cesta, que por sua vez estava um pouco pesada, mas antes de sair sua mãe pediu para que ela tivesse cuidado, pois naquela região poderia haver pessoas mal intencionadas e que poderiam se aproveitar da jovem garota. A menina concordou com a cabeça, vestiu seu capuz vermelho e as suas botas e partiu alegremente em sentido à floresta em que sua avó curiosamente morava. Logo no início do seu trajeto, ela começa a ter a sensação de que está sendo observada, o que a deixou com medo, afinal ela estava caminhando sozinha em meio a uma floresta fechada. Alguns minutos caminhando, e ela se depara com uma bifurcação. Dois caminhos à sua frente, e sentado em uma pedra ao lado de um dos caminhos, um velho homem mal encarado a observava. Chapeuzinho Vermelho, logo que avistou o homem, acelerou os seus passos e evitou o contato visual. Quando passou por ele, sentiu um forte mau cheiro, e quando estava quase passando pelo homem, o mesmo a chamou. "Psiu! O que uma linda menina faz perdida pela floresta?" A jovem, não querendo ser mal educada, prontamente respondeu: "Não estou perdida, moço. Estou seguindo o caminho até a casa de minha avó para levar essa cesta para ela." O velho, com um olhar sagaz, diz para a moça que conhece muito bem aquela floresta e que o caminho que ela estava prestes a seguir era o mais longo e que, se ela tomasse o outro caminho, chegaria muito mais rápida até a casa de sua avó. A garota ingênua aceitou a sugestão daquele homem e partiu para o outro caminho, um pouco aliviada por não ter acontecido nada com ela. Mal sabia a moça que aquele homem mal intencionado tinha planos medonhos e que o caminho que ela seguiu era de longe muito mais longo do que o que ela estava seguindo. Cerca de 20 minutos caminhando, a Chapeuzinho Vermelho percebe que, de fato, aquele caminho desconhecido era muito longe, mas não imaginou o porquê daquele homem passar a informação errada para ela. Em contrapartida, aquele homem mal intencionado seguiu pelo caminho mais rápido até a casa daquela senhora. Chegando lá, avistou uma janela aberta e, sem pensar duas vezes, entrou na casa. Sacou a sua faca e surpreendeu a pobre da velhinha, que, sem condições de se defender daquele ogro, foi apunhalada e acabou perdendo a sua vida. Alguns minutos depois, finalmente a Chapeuzinho Vermelho chega até a casa de sua avó, e que, sem imaginar o horror que acabou de acontecer naquela casa, ela bate na porta e chama por sua avó. Como ninguém atende, ela gira a maçaneta da porta e percebe que a mesma se encontra aberta. Lá dentro, ela se depara com uma cena chocante: sangue e tripas espalhadas por todo lado. A jovem congela, e antes que a ficha caia do que realmente aconteceu ali, ela é surpreendida por aquele homem que, com um murro, acerta aquela pobre garota ingênua.
e suas vistas se escurecem. A verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho não tem um final feliz. Ao longo do tempo, a história original passou por várias mudanças cada vez que foi contada. É importante destacar que se trata de um conto, uma lenda sombria e pessimista em relação à personagem. Naquela época, quando a verdade era um aspecto importante, certamente assustava muitas crianças durante a noite. É seguro dizer que essa adaptação foi extremamente necessária, já que a história em si contém um peso existencial muito forte e negativo, além, é claro, de ser cruel. Seu conteúdo pode ser perturbador para muitos adultos, certamente seria repulsivo para as crianças. Embora elas precisem de orientação para aprender sobre a vida, não há necessidade de ser feito de forma tão aterrorizante como essa.